Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema do Rei Pirata. Capítulo 97. Antes da negociação. Na manhã seguinte, bem cedo, a névoa marítima úmida ainda não havia se dissipado completamente quando o enviado Tyrell, acompanhado por um traumatizado Pastor Redvine, chegou em um navio rápido ao acampamento temporário do exército Tyrell em Três Torres. Lady Olenna Redvine não estava hospedada no castelo. Em vez disso, operava a partir de uma enorme tenda de campanha totalmente mobiliada. Quando viu Pastor retornar vivo, um breve olhar de alívio cruzou seus olhos penetrantes, rapidamente substituído por uma expressão de profunda seriedade. Ela não se apressou em abraçá-lo ou confortá-lo. Simplesmente acenou levemente com a cabeça, sinalizando ao enviado para que relatasse os detalhes. O enviado ajoelhou-se, a voz tremendo ligeiramente devido ao medo e à tensão persistentes. Repetiu as duras exigências de Euron Greyjoy palavra por palavra, o resgate astronômico de 100.000 dragões de ouro e a condição de que apenas o filho fosse libertado, enquanto Lord Adrian permanecesse como refém. Ele descreveu em detalhes o estado atual da árvore, o porto completamente devastado, todas as embarcações em condições de navegar rebocadas, o castelo parecendo uma concha desgastada, uma casca oca, e os guerreiros das Ilhas de Ferro, rondando as ruínas como lobos famintos com os olhos ferozes e claramente insatisfeitos. A notícia de que os Homens de Ferro não haviam massacrado civis, executado prisioneiros ou destruído os edifícios da cidade trouxe um pequeno alívio a Lady Olenna. Isso provava que eles não haviam rompido relações, também não queriam uma guerra total com o Jardim de Cima. A negociação ainda era perfeitamente possível. Finalmente, com grande apreensão, o enviado transmitiu o aviso franco a franco de Euron. Minha senhora, o que Euron Greyjoy disse? Ele disse que só pode conter os falcões da guerra sob seu comando por 3 dias. Ele disse que muitos Homens de Ferro estão furiosos com ele porque ele interrompeu os saques e as mortes. Ele disse que se não vir o ouro em 3 dias, não conseguirá controlar a situação. Nesse ponto, Lord Adrian e todos os prisioneiros provavelmente. O enviado não ousou terminar a frase, mas o significado era brutalmente claro. Os vassalos e cavaleiros de Hit que estavam dentro da tenda explodiram instantaneamente. 100.000 dragões de ouro? Por que eles simplesmente não nos roubam diretamente? Arrogante. Sem vergonha. Isso é extorsão. Um insulto a Jardim de Cima e a toda a Campina. Guerra. Devemos atacar imediatamente. Vamos dar uma lição àquela escória das Ilhas de Ferro. Ele ousa ameaçar matar o conde. Imperdoável. Uivos de fúria e clamores por guerra ameaçavam levantar o teto da tenda. Os rostos dos nobres estavam lívidos, as mãos agarrando os punhos das espadas como se estivessem prontos para atacar os Homens de Ferro até a morte ali mesmo. A humilhação e a raiva consumiram sua razão. No entanto, em meio ao alvoroço, Lady Olenna Redvine manteve uma calma perturbadora. Ela nem sequer olhou para os estandartes agitados. Simplesmente bateu levemente com os dedos enrugados no braço da cadeira, como se estivesse ponderando sobre um negócio que nada tinha a ver com ela. Silêncio. Sua voz não era alta, mas carregava um poder estranho e penetrante que instantaneamente silenciou a tenda. Todos os olhares se voltaram para a pequena e idosa senhora. Os vencedores escrevem a história, disse ela lentamente, num tom assustadoramente calmo. Mesmo os vencedores temporários. Eles detêm a vantagem agora, então naturalmente têm o direito de exigir a maior parte. Ela ergueu as pálpebras, examinando os rostos descontentes de seus vassalos. E nós somos os que pedimos favores. Queremos nosso povo de volta vivo. Queremos evitar perdas ainda maiores. Portanto, na mesa de negociações, o lado em desvantagem precisa aprender a barganhar. Não é assim que o mundo funciona? O que há para se ter raiva? Suas palavras foram como água gelada, amenizando parte da impulsividade, mas deixando muitos com um sentimento de humilhação e impotência. Então ela lançou uma pergunta mais realista, seu olhar penetrante cortando aqueles que mais clamavam por guerra. Guerra? Vocês falam isso com tanta leviandade. Acham mesmo que esses nossos navios improvisados, tripulados por marinheiros que ainda nem se recuperaram do pânico, podem de fato enfrentar em mar aberto uma frota de ferro que acabou de esmagar a marinha mais poderosa dos 7 reinos? Sem esperar por uma resposta, ela voltou seu olhar diretamente para seu neto, Pastor Redvine, que acabará de escapar da morte. Pastor, sua voz suavizou um pouco, mas permaneceu fria. Você acabou de voltar da árvore. Você viu com seus próprios olhos, viveu tudo aquilo. Diga-me, qual é a verdadeira força das Ilhas de Ferro? Num instante, todos os olhares se voltaram para o jovem Pastor. Pastor Redvine estremeceu violentamente, como se fosse puxado de volta para aquele mar de sangue e fogo. Seu rosto empalideceu instantaneamente, os olhos cheios de terror inabalável. Seus lábios tremeram enquanto memórias reprimidas o inundavam como uma maré. Ele olhou em volta para seus tios e vassalos, expectantes e furiosos, e finalmente para os olhos oniscientes de sua avó. Usando cada grama de sua força, ele forçou algumas palavras quebradas e trêmulas entre os dentes. Eles não são soldados. Eles são um bando de loucos. Um grupo de destemidos, demônios do mar. Essa frase, vinda de um sobrevivente e herdeiro da casa Redvine, carregava um medo e um desespero tão profundos que instantaneamente esfriou pela metade a febre da guerra na tenda. O fogo da raiva não conseguia vencer o medo primordial da violência e da loucura absolutas. Lady Olenna obteve a resposta que esperava. Fechou os olhos por um instante, depois os abriu, revelando apenas absoluta calma e cálculo.
Parece, disse ela fracamente, que realmente precisamos negociar. Mas não com espadas. Com inteligência e dragões dourados. Lady Olenna apontou na direção das Ilhas de Ferro e dirigiu-se ao enviado. Você tem uma tarefa difícil pela frente. Precisa retornar à árvore imediatamente. Diga ao rei Callon que em 2 dias em Vila Velha, na Torre Alta, eu estarei esperando por ele. Acho que precisamos nos encontrar pessoalmente e conversar. A luz de velas no salão tremeluzia, iluminando o rosto frio de Lady Olenna. Ela acenou levemente com a mão, dispensando os lordes e nobres como quem tira o pó. Os criados se curvaram e se retiraram, e as pesadas portas de carvalho se fecharam lentamente com um baque surdo, separando os 2 mundos. Pastor Redvine estava de pé sobre o tapete, os dedos inconscientemente torcendo a bainha de sua túnica. Suas pernas tremiam sob o robe de seda, e no salão silencioso, o leve estalar de seus dentes batendo era audível. Pastor, a voz de Olenna era como uma adaga gélida cortando o ar estagnado. Pare de tremer como uma menina assustada. Sente-se. Conte-me tudo o que aconteceu antes e depois da Batalha da Árvore. Cada detalhe. Desde o começo. A neblina marítima estava particularmente densa naquela manhã. A voz de Pastor foi se estabilizando aos poucos. Como quem desembaraça uma rede de pesca emaranhada, ele descreveu lentamente o amanhecer sangrento. Contou como os tambores de guerra da Frota de Ferro rasgavam a névoa, como os estandartes negros do Kraken surgiam como fantasmas. Como a Frota Redvine entrou em combate às pressas, suas bandeiras douradas cor de uva rasgadas pelo fogo. A narrativa de Pastor tornou-se mais fluente, como se comportas se abrissem. Ele falou de Balon Greyjoy liderando pessoalmente o navio almirante para bauroar a nave de comando, com os homens de ferro subindo pelas laterais como macacos. Do fogo e da fumaça que subitamente se elevaram na cidade para distrair os defensores, de Euron e sua guarda de elite invadindo as muralhas, capturando seu pai e tomando os portões e a ponte levadiça. Quando finalmente pronunciou a última palavra, o suor lhe encharcava as costas. Os únicos sons que restaram no salão foram o crepitar das velas e o murmúrio distante das ondas quebrando na costa. Incêndio de Porto Real? Sua voz era baixa como um trovão distante. Infiltração pré-planejada na árvore, ateando fogo durante a batalha naval para atrair atenção, capturando o líder no caos enquanto atraíam a frota para uma armadilha. Ela soltou uma risada suave, difícil de decifrar, parte admiração, parte escárnio. O feroz Balon, o astuto Euron. O rei Callon criou 2 bons filhos. Lady Olenna suspirou. Pastor, vá tomar um banho e depois descanse. Deixe o resto comigo. Este assunto será resolvido em breve e a árvore retornará ao jardim de cima. Após a saída de Pastor, Lady Olenna permaneceu em silêncio por um longo tempo. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para a noite densa. Quando se virou, a luz de velas dançava em seus olhos. Pessoas inteligentes e racionais sempre farão a escolha mais adequada. Lidar com elas é muito mais fácil do que lidar com pessoas que só conhecem matar e saquear. Capítulo 98. As chamas da árvore. A escolha de Oldon como local para as negociações de paz foi resultado de cuidadosa deliberação por todas as partes. Sendo a cidade mais antiga e erudita de Westeros, sua localização geográfica era perfeitamente neutra entre as forças em conflito. A Frota de Ferro ocupando a árvore ao sul e o exército de Jardim de Cima reunido nas 3 torres ao norte. Os governantes de Vila Velha da Casa Igotover estavam entre os vassalos mais ricos e poderosos da Casa Tyrell, e dos reis jardineiros antes deles. Seu lema, nós iluminamos o caminho, parecia apropriado para guiar a senda rumo à paz. A Casa Igotover era antiga, orgulhosa e poderosa, mas sempre priorizou o comércio à guerra e raramente se envolveu nas lutas internas de Westeros. Ter sua mediação era um compromisso que ambos os lados podiam aceitar, ainda que a contragosto. Presidindo as negociações estava Baelor Igotover, o filho mais velho e herdeiro de Lord Leighton Igotover, conhecido como Baelor Sorriso Brilhante. Bonito, de maneiras impecáveis e personificando a elegância e a riqueza de sua casa, ele era o anfitrião perfeito. Seu pai, Lord Leighton, também era amigo pessoal do rei Callon e vinha defendendo uma resolução pacífica desde o início. As negociações de paz foram realizadas em um magnífico salão dentro da Igotover, com vista para todo o porto da Cidade Velha. Somente após observarem rigorosamente os sagrados direitos de hóspede de Westeros, compartilhar pão e sal, os representantes tomaram seus lugares. Isso proporcionou a segurança mais básica para uma negociação repleta de tensão. Delegação de Jardim de Cima, a Rainha dos Espinhos, Olenna Redvine, Randil Tarly, Ludwig Oakiar. Delegação das Ilhas de Ferro, Rei Callon Greyjoy, Euron Greyjoy, Balf Greyjoy. Mediador, Baelor Igotover. A negociação começou. A Rainha dos Espinhos, Olenna Redvine, falou primeiro. Sua voz era firme, mas carregava um peso inegável, definindo o tom imediatamente. Rei Callon, primeiramente devo admitir que meu irmão, Adrian, é um tolo teimoso. Ela não mostrou misericórdia para com seu parente. Sua condução da interceptação dos navios mercantes das Ilhas de Ferro foi de fato mal pensada e extremamente imprudente. É claro que isso foi amplamente influenciado pelas ordens ridículas daquele rei emocionalmente instável de Porto Real. Ela habilmente transferiu parte da culpa para o rei louco Aerys, e então se virou bruscamente para olhar Callon nos olhos. No entanto, independentemente disso, a Casa Redvine e as Ilhas de Ferro não tinham inimizades anteriores.
Esta guerra poderia ter sido evitada. O rosto do rei Cellon estava duro como a pedra de pique. Ele respondeu em voz baixa: a humilhação que ele infligiu às Ilhas de Ferro foi paga com ferro e sangue pelas nossas próprias mãos. A honra da casa Greyjoy não será manchada. Sim, a guerra acabou, interrompeu Lady Olenna imediatamente, aceitando o fato. Vocês conquistaram uma vitória incontestável no mar. A casa Redwyne pagou um preço extremamente alto. A dor transpareceu em suas palavras, mas logo foi disfarçada. Estamos aqui hoje na esperança de transformar este infeliz, grande problema, em um pequeno problema e eventualmente em nada. Que o passado permaneça no passado. O rei Cellon não cedeu. Já apresentamos nossas exigências. 100.000 dragões de ouro como compensação e um pedido público de desculpas a todos os 7 reinos. É isso que as Ilhas de Ferro merecem. Lady Olenna deu um leve sorriso, embora não houvesse qualquer calor nele. 100.000 dragões de ouro? Os cofres da árvore certamente contêm o suficiente para cobrir essa quantia. Ela estava insinuando que os Homens de Ferro já haviam saqueado tudo. O rei Cellon soltou um resmungo gélido. Foi para isso que pagamos o preço do ferro. Referindo-se aos espólios conquistados com sangue e força dos Homens de Ferro. Pagou o preço do ferro? A voz de Lady Olenna subitamente se tornou cortante como um espinho. Rei Cellon esqueceu-se das leis da época de Aegon, o Conquistador. As Ilhas de Ferro estão proibidas de praticar o caminho antigo nos 7 reinos. Ela lançou-lhe a arma legal, pressionando. Ao exigir mais 100.000 dragões, deseja continuar sendo inimigo de todo o reino? O rei Cellon permaneceu impassível, respondendo com firmeza. Então vamos reformular a questão. Nós somos os vencedores. Pelas leis da guerra, tudo em Arbor pertence às Ilhas de Ferro neste momento. Inclusive aquele cofre vazio. A compensação que pedimos se baseia em nossa vitória e em seu pedido de paz, não em uma reivindicação do que já nos pertence. Lady Olenna respirou fundo. Sabia que discutir esse ponto era inútil, então mudou de tática, suavizando o tom, mas tornando-se mais pragmático. 100.000 dragões dourados. Mesmo que eu pessoalmente aceitasse, Jardim de Cima e toda a Campina jamais concordariam. Rei Cellon, as Ilhas de Ferro precisam salvar as aparências, mas Jardim de Cima também. Estamos negociando para pôr fim a uma guerra. O senhor deveria saber melhor do que ninguém que uma ocupação prolongada da árvore não é a melhor escolha para as Ilhas de Ferro. Isso só atrairá a hostilidade constante de Porto Real e dos 7 reinos, trazendo problemas sem fim. Parar agora, desistir enquanto ainda estão em vantagem, é a melhor solução para ambos os lados. Ela fez uma breve pausa e então ofereceu sua alternativa. Quanto ao pedido de desculpas aos 7 reinos, posso escrever cartas a todas as casas principais em nome de Jardim de Cima, declarando claramente. Este incidente teve origem em um erro de julgamento da casa Redwyne que iniciou o conflito. Contudo, por meio de negociação, ambos os lados resolveram sua inimizade e chegaram a uma reconciliação. Prometo pela honra da casa Tyrell e da casa Redwyne, que nem a árvore nem Jardim de Cima buscarão qualquer forma de retaliação por este evento. O assunto termina aqui. O rei Cellon ficou em silêncio por um instante. Ele sabia que Olenna falava a verdade, uma ocupação prolongada era irrealista. Disse com pesar, mas ainda assim deve haver uma compensação. Lady Olenna sabia que esse era o ponto crucial. Ela mencionou o preço que havia preparado. 20.000 dragões de ouro. Mais a carta de desculpas que acabei de prometer. Esta é a oferta mais sincera que posso fazer, e o mínimo que Jardim de Cima pode aceitar sem número destruir completamente nosso relacionamento. Ela imediatamente pressionou, examinando os rostos dos Homens de Ferro. Afinal, somos nobres governantes, não peixeiros pechinchando em um mercado. Não há necessidade de ficar discutindo números sem parar. Já demonstrei minha sinceridade. Agora, Rei Cellon, onde está a sua? O rei Cellon trocou um olhar com Euron, que estava ao seu lado. Após um instante, Cellon falou fazendo uma concessão, mas acrescentando uma nova condição. Tudo bem, 20.000 dragões de ouro. Aceitável. Mas esses 20.000 dragões devem ser convertidos em valor equivalente em grãos de alta qualidade da Campina, enviados para as Ilhas de Ferro. Além disso, enfatizou ele no futuro, as relações comerciais normais entre as Ilhas de Ferro e a Campina, especialmente a árvore, devem ser mantidas. Não haverá obstrução deliberada, especulação de preços ou interrupção do comércio por causa deste evento. Essa era uma exigência pragmática. As Ilhas de Ferro careciam de alimentos, tornando os grãos mais úteis do que o ouro, e restaurar o comércio normal era do seu interesse a longo prazo. A rainha dos espinhos, Olenna Redwyne, assentiu lentamente, quase sem hesitação. Pagar com grãos era fácil para a fértil Campina, e restaurar o comércio beneficiava ambos os lados. Ouro por grãos, sem problema, concordou ela com convicção. Restaurar o comércio normal é o mínimo que se espera e beneficia ambos os lados. Posso garantir isso em nome de Jardim de Cima e da árvore. Com isso, um conflito que poderia ter se transformado em uma tempestade muito maior foi temporariamente encerrado nesta difícil negociação na Torre Alta de Vila Velha. Ambos os lados preservaram sua dignidade e seus interesses fundamentais, embora o preço tenha sido a enorme perda e humilhação da casa Redwyne. A paz, no equilíbrio delicado e frágil, desceu mais uma vez. À sombra da cidadela em Vila Velha, Euron convocou vários cantores famosos nas Ilhas de Ferro. Esses cantores passaram a vida entoando hinos antigos ao deus afogado e lendas de pilhagem. Suas vozes eram ásperas e roucas devido ao vento do mar e aos espíritos fortes. Euron não dava instruções complicadas.
Sua voz não era alta, mas carregava um poder penetrante, frio e inegável, cada palavra aparentemente mergulhada nas águas gélidas do mar do poente. Preciso de uma canção. Uma canção que conte a história da Batalha da Árvore. Uma canção de guerra sobre como a frota de ferro esmagou o orgulho da casa Redvine e seus vinhedos dourados no fundo do mar. Sua melodia deve ser tão sombria e ameaçadora quanto as chuvas de Castamere, e seu refrão deve ter o poder de penetrar na alma de um homem. Seus olhos brilharam com uma luz fria. Quero que todos que ouvirem isso sejam um fazendeiro na Campina, um cavaleiro nas terras ocidentais ou uma prostituta em Porto Real. Sintam o cheiro de queimado do fogo vivo na letra, sintam o frio cortante da água do mar e se lembrem para sempre de quem governa os mares. Façam-nos entender, provoquem um Greyjoy, desafiem as Ilhas de Ferro, e enfrentarão uma retribuição brutal. Façam-nos temer-nos do fundo do coração ao pronunciarem o nosso nome, e por causa desse medo, sejam obrigados a respeitar-nos. Os cantores aceitaram a ordem de compor esta balada maldita. Absorveram cada detalhe da batalha, os navios longos deslizando silenciosamente pela névoa, o fogo verde e sinistro rasgando o céu noturno, o estandarte rosa dourado ondulando e gritando nas chamas, o desespero do conde Redvine arrastado em correntes. A letra foi martelada repetidamente, a melodia composta para ser grave e opressiva, o ritmo como um tambor fúnebre batendo em sincronia com os remos vingativos golpeando a água. A canção que assim nasceu recebeu o nome de The Flames of the Arbor. Logo foi levada por marinheiros em navios mercantes, bardos errantes e certos indivíduos informados com identidades ambíguas que viajavam de e para as Ilhas de Ferro. Como cracas agarradas ao casco, espalhou-se silenciosamente por todos os portos e tavernas de Westeros. Em lugares impregnados com o cheiro de cerveja e suor, vozes roucas começaram a cantar. Escutem, ouçam o eco da trombeta do Kraken na densa neblina. É uma convocação, um toque de finados, para o arrogante rei da videira. Chamas queimam a bigorna, fogo de sangue lambe o mastro. Sua frota dourada outrora contemplava os mares. Mas naquela noite de fogo verde, tudo se despedaçou em pó. Içar, içar, içar. Ela chama os corajosos e colhe a glória. Içar, içar, içar. Queima o orgulho, deixa o bom vinho fluir. O conde de Redvine, certa vez com as taças transbordando, agora se ajoelha sob a pedra marinha de pique. Suas adegas estão vazias, seus artesãos se foram. Só resta o escárnio do vento marítimo, dia e noite. Quem se lembra do aroma do vinho de Jardim de Cima? Quem fala do brilho passado do Arbor? Agora, somente os senhores do Mar do Norte, os reis das profundezas. A história deles se espalha com espíritos fortes e medo. Se você ouvir aquele som grave de buzina na costa, ajoelhe-se e ore ou prepare-se para o seu fim. O pôr do sol no Arbor tinge a bandeira pirata de vermelho. O rei em chamas ergue seu tridente. O fogo consome os antigos ídolos. Os homens de ferro gritam o nome do novo rei. Agora só os Greyjoy. Só as Ilhas de Ferro. Os eternos vencedores, os reis das ondas. Essa canção se tornou outra frota invisível. Não conquistou portos, mas sim as mentes de todos nos 7 reinos que a ouviram. Sua melodia e seu tom de advertência moldaram a fama e o terror das Ilhas de Ferro de forma mais profunda do que qualquer espada jamais poderia. Capítulo 99. O fim das hostilidades. Os cais cheiravam muito a água salgada e ao odor acre de madeira queimada. Os navios longos dos homens de ferro, como um cardume de monstros marinhos saciados, repousavam pesados na água. Suas bordas perigosamente baixas devido ao peso de um século de pilhagem da árvore. Barris de vinho tinto dourado, prataria e peças de ouro reluzentes, livros antigos, tapeçarias e até mesmo as videiras douradas da árvore, cuidadosamente embrulhadas. Tudo havia sido carregado nos navios em perfeita ordem. A maior parte do ouro e dos tesouros já havia partido. Este era apenas o último resquício. Lady Olenna permanecia na beira do cais como uma pequena estátua rígida, com uma expressão que alheia aos objetos que estavam sendo removidos. Como se nada tivesse a ver com a árvore ou jardim de cima. A brisa do mar roçava suas faces enrugadas, mas não conseguia perturbar o olhar frio e penetrante. Ela observava a Euron Greyjoy. Ao contrário de seus capitães que transbordavam de êxtase, ele ostentava apenas um sorriso tênue, quase imperceptível, como se aquela enorme vitória fosse apenas uma brincadeira. 2 guardas das Ilhas de Ferro escoltaram Lord Adrian Redvine até a frente. As roupas do velho conde estavam relativamente limpas, mas seu rosto estava pálido, seus olhos desviando-se, incapazes de encontrar o olhar de sua irmã. Os olhos de Olenna se detiveram em seu irmão por apenas um segundo antes que ela sentisse levemente. Os criados atrás dela avançaram rapidamente para recebê-lo. Pesados baús de madeira foram carregados até a beira do cais por soldados das Ilhas de Ferro e deixados cair com um baque surdo e ensurdecedor sobre as lajes de pedra ásperas.
Um soldado abriu uma das tampas com a espada. Com um rangido, o conteúdo foi revelado: milhares de dragões de ouro amontoados. Mesmo sob o céu cinzento e pesado, eles refletiam uma luz dourada escura, densa e sedutora. Ali jaziam em silêncio, um testemunho do preço altíssimo pago pela Casa Tyrell. Esses 20.000 dragões de ouro foram o preço da vida de Lord Adrian Redvine. A transação foi concluída em um silêncio sepulcral. O ar salgado e úmido parecia estagnado, restando apenas o som monótono das ondas batendo contra o cais, opressivo e sufocante. O olhar de Lady Olenna se ergueu lentamente do ouro deslumbrante. Olhando além da riqueza fria, seus olhos se fixaram novamente em Euron Greyjoy com a precisão de um falcão. Sua voz não era alta, mas penetrava estranhamente o assobio baixo do vento e o gemido das ondas. Cada sílaba era distinta, fria como uma picareta de gelo polida. Euron Greyjoy. Euron deu um passo à frente. O sorriso habitual em seus lábios pareceu se alargar um pouco. Ele assentiu. Sim, Lady Olenna. A velha senhora olhou fixamente para ele. Não havia qualquer relaxamento em seus olhos agora que o negócio estava fechado. Em vez disso, ela parecia uma jogadora de xadrez analisando o último movimento do oponente. Ela ficou em silêncio por um momento antes de falar lentamente, lançando uma pergunta que soava rotineira, mas escondia uma ponta afiada. Esses dragões de ouro, ela indicou os baús abertos com os olhos. Você não vai contá-los? Seu tom era neutro, como se estivesse mencionando o assunto de passagem, mas ela enfatizou minimamente a palavra conta. Podia ser um simples lembrete, um desafio sutil à sua confiança, ou talvez seu próprio exame final e frio da humilhação que esse resgate representava. Euron soltou uma risada baixa e rouca, como se tivesse ouvido uma piada engraçada. Acenou com a mão casualmente, com uma postura tão relaxada como se estivesse recusando mais uma taça de vinho. Não precisa, minha senhora. Seu olhar percorreu as moedas sem qualquer apego, retornando finalmente ao rosto de Olenna. O prestígio da Casa Tyrell de Jardim de Cima brilha muito mais do que estas frias peças de metal. E ele fez uma pausa, seu tom se tornando significativo, estou mais inclinado a confiar no caráter e na honra da própria Lady Olenna. Contar moedas quando se trata com a senhora seria muito vulgar. A resposta dele foi perfeita. Ele elevou o status dela, interceptou habilmente a pergunta dela e revestiu essa transação em dinheiro vivo com uma camada de cavalheirismo respeitoso, quase hipócrita. No cais, a tensão parecia tornar-se ainda mais complexa e indecifrável após essa troca de palavras. O brilho dos 20.000 dragões de ouro agora parecia uma nota de rodapé fria para essa silenciosa disputa de vontades. Ela falou novamente. Há muito tempo ouço falar de sua natureza extraordinária. Ousar navegar pelo mar estreito aos 7 anos de idade, tal coragem não tem igual em Westeros. Ouvi dizer que em Lannisporto, até mesmo Jaime Lannister, condecorado cavaleiro pela Espada da Manhã, o próprio Arthur Dayne, foi derrotado por suas mãos. Isso é bravura. Euron piscou, depois explicou casualmente, eu tinha medo do frio, então fui brincar do outro lado do mar estreito por alguns anos, embora estivesse acompanhado por centenas de guardas. Quanto ao duelo com Jaime Lannister em Lannisporto, aquilo foi apenas um entretenimento depois do jantar. Não conta. Ela fez uma pequena pausa, seu olhar percorrendo a cidade que não havia sido saqueada e os soldados Tyrell, abatidos, mas ainda vivos, que haviam se rendido. Invadir a cidade sem ferir civis, aceitar a rendição sem matar prisioneiros, conter o fogo, mas não usá-lo para incendiar a cidade. Isso é misericórdia. Todas as promessas feitas antes da batalha foram cumpridas hoje, sem exceção. Isso é integridade. Quanto a esta batalha, ela deu uma risadinha discreta, embora sem qualquer afeto nela. Se não fosse pela sua audácia e cautela, infiltrando-se na árvore com antecedência, usando fogo para distrair o inimigo e, finalmente, capturando o líder para garantir a vitória. Mesmo que você tivesse vencido, o preço provavelmente teria sido o dobro. Isso é sabedoria. De repente sua voz se elevou um pouco, garantindo que todos ao redor, especialmente os Homens de Ferro, pudessem ouvir sua conclusão final. Rei Callon, você criou um filho verdadeiramente excepcional. Essas palavras foram como uma pedra cuidadosamente atirada, agitando corrente subterrânea sob a superfície calma. A Rainha dos Espinhos sorriu amavelmente, como se estivesse oferecendo um elogio sincero. Mas todos que conheciam as Ilhas de Ferro sabiam que o herdeiro do trono de Pedra do Mar era Balon Greyjoy. Ela elevou Euron a um patamar extremamente alto, alto o suficiente para ofuscar seu irmão, alto o suficiente para incendiar a lenha seca da ambição, ou para atrair o olhar invejoso de seu irmão. Euron deu uma risada baixa e rouca. Seria preciso ser tolo para não perceber a intenção por trás do elogio dela. A senhora me lisonjeia, minha senhora. Ele ergueu o olhar, os olhos brilhando estranhamente na sombra. A fama de Lord Byaku é a que realmente se espalhou pelos 7 reinos. Todos a conhecem. Eu também nunca esperei ter um filho tão peculiar, mas ele por acaso é o senhor de Jardim de Cima e protetor do Sul. Meu ventre me decepcionou, dando-me apenas um filho. Se eu tivesse outra escolha, ele não estaria sentado naquele trono. É o destino. A Rainha dos Espinhos, Olenna Redvine, não se importou nem um pouco com a resposta de Euron. Ela até riu, afinal, foi ela quem deu a Mace Tyrell aquele apelido. Euron disse calmamente, acredito que Jardim de Cima certamente prosperará sob a liderança de Lady Olenna. O rei Callon, cansado de ouvir os dois se elogiando publicamente e se sabotando secretamente, gritou, Euron, é hora de zarpar. Lady Olenna sorriu e assentiu. Faz muito tempo que não encontro um jovem tão interessante.
Se tiver tempo no futuro, venha a Jardim de Cima. A casa Tyrell o receberá muito bem. Euron embarcou no navio, acenando com a mão. O castelo mais bonito de toda Westeros. Com certeza irei visitá-lo. Os navios dos Homens de Ferro partiram, totalmente carregados. Lady Olenna virou-se lentamente. Seu olhar percorreu o grupo à sua frente, seu irmão, Lord Adrian Redwyne da Árvore. Seu rosto, geralmente ruborizado e orgulhoso, estava agora tão pálido quanto a morte, a cabeça baixa e pesada, como se os 20.000 dragões de ouro tivessem quebrado seu pescoço. Seu sobrinho praticamente enterrara o rosto no peito, com medo de encarar alguém. Atrás deles estavam os soldados da casa Redwyne. Seus rostos e armaduras estavam manchados de fuligem e sangue, seus mantos, outrora orgulhosos e bordados com uvas douradas, agora estavam esfarrapados. Cada rosto carregava a humilhação de uma derrota esmagadora, a perplexidade de ver seu lar despojado de tudo e uma profunda e silenciosa decepção. Todo o cais estava impregnado por um desespero mais pesado que a maresia. O olhar de Lady Olenna era como uma adaga fria, percorrendo lentamente cada rosto abatido. No silêncio, ouvia-se apenas o quebrar das ondas e o grito distante e melancólico das gaivotas. Finalmente ela falou. Sua voz não era alta, mas era incrivelmente aguda, cortando instantaneamente o ar pesado. Foi apenas uma guerra perdida, disse ela friamente, suas palavras incisivas, martelando em cada coração. Olhem para vocês. A árvore afundou? O sol nunca mais brilhará em nossos vinhedos? Ou seus corações foram arrancados pelos Homens de Ferro junto com o ouro de seus baús? Ela deu um pequeno passo à frente, sua figura diminuta irradiando uma autoridade que tornava difícil olhar diretamente para ela. Eles levaram nosso ouro, queimaram nossos navios e mancharam nossa honra. Sim, isso é derrota. É humilhação. Sua voz se elevou bruscamente como um chicote estalando o ar. Mas pelo menos seus braços ainda estão presos aos seus ombros e suas cabeças ainda estão em seus pescoços. Vocês ainda estão vivos. Ela fez uma pausa, deixando que a palavra vivo ressoasse profundamente em todos. Enquanto vocês estiverem vivos, os dias que virão serão longos. Longos o suficiente para nos lembrarmos de cada grama da vergonha de hoje. Longos o suficiente para afiarmos cada espada e enchermos cada odre, não apenas com vinho, mas com o óleo da vingança. Seu olhar percorreu o irmão e o sobrinho novamente, seu tom feroz. Se tudo que vocês conseguem fazer é abaixar a cabeça como vinhas congeladas e exalar o cheiro azedo da derrota, então eu lhes mostrarei um caminho claro agora mesmo. Subitamente ela ergueu a mão enrugada e apontou para o mar revolto, profundo e frio. Pulem agora mesmo. Afoguem-se. Salvem a comida de Jardim de Cima e impeçam a casa Redwyne de virar motivo de chacota entre os inimigos que nos veem incapazes de nos manter de pé. Um silêncio mortal pairou sobre o cais. Mas em meio ao desespero estagnado, um ferro em brasa pareceu ter caído. Alguns soldados inconscientemente endireitaram as costas e cerraram os punhos. O fogo extinto em seus olhos pareceu reacender-se, transformando-se em uma luz tênue, porém persistente, por meio daquelas palavras frias venenosas, mas inegavelmente realistas. Vamos lá. Vejam o que nos resta. Lady Olenna fez um gesto para que seu irmão e sobrinho a seguissem para uma inspeção. Eles realmente nos deixaram sem nada. Rasparam uma camada das paredes. O chão está 1 metro mais alto. Embora tivessem um pouco de consciência, o retrato do nosso pai ainda está pendurado no mesmo lugar. Capítulo 100. Distribuindo os espólios. O vento marítimo das Ilhas de Ferro sempre trazia consigo a aspereza do sal e o frio do oceano profundo. Mas quando a frota de Euron retornou carregada com as riquezas da árvore, até mesmo o vento parecia impregnado com uma fragrância estranha e doce. O aroma do vinho do sul e do ouro pesado. Os dracars atracavam um após o outro no porto principal de Pique, suas quilhas rangendo contra a praia de Seixos com suspiros cansados e satisfeitos. Embora os rostos dos tripulantes estivessem marcados pelo cansaço, seus olhos ardiam com uma chama intensa. A notícia se espalhou como fogo em palha pelas ilhas. A frota retornou, trazendo um saque como nunca vimos antes. Na praia de Seixos de Pique, o vento salgado gemia, espalhando a névoa cinzenta e o aroma persistente de fumaça. Sacerdotes do deus afogado, envoltos em vestes tecidas com algas verde acinzentadas, permaneciam com água até os joelhos nas ondas geladas. Seus cânticos profundos e ressonantes se misturavam ao rugido das ondas, abençoando os guerreiros que haviam retornado vitoriosos. Os corpos dos caídos foram colocados em vários navios longos velhos e avariados. Para aqueles que perderam membros em batalha, os sacerdotes costuraram substitutos de madeira ou pedra, garantindo que pudessem ir ao banquete dos deuses inteiros. Ao redor dos corpos, pedaços de madeira seca e gravetos foram empilhados, juntamente com frascos de vinho, escudos redondos e as armaduras e armas de couro que os guerreiros haviam usado em vida. Os sacerdotes derramaram água do mar sobre as cabeças dos mortos, entoando: o que está morto jamais morrerá, mas ressurgirá mais forte e mais resistente. Todos os homens de ferro rugiram em uníssono. Em nome do Deus afogado, abençoe-o com sal, abençoe-o com pedras, abençoe-o com aço. Os navios funerários derivaram lentamente para as águas profundas. Com um longo e lúgubre toque da corneta de madeira do sumo sacerdote, uma flecha flamejante cortou o céu sombrio, atingindo precisamente a lenha seca. O fogo irrompeu, devorando avidamente madeira e carne, crepitando ruidosamente.
Uma densa fumaça subiu em espirais, formando uma escadaria invisível que levava aos salões aquáticos do deus afogado. Os homens de ferro permaneceram solenemente na praia, batendo no peito com os punhos, criando um som grave e rítmico para enviar seus companheiros de volta aos braços do deus. Enquanto os navios em chamas afundavam sob as ondas, os homens de ferro cantavam juntos o cântico fúnebre. Nascemos do mar, somos sepultados no mar, para nos encontrarmos nos salões aquáticos. Carregando ferro e fogo, carregando sangue e vergonha, o aço foi levado embora. No fim, nos encontraremos novamente. Quando as brasas do sepultamento no mar esfriaram, os tambores de guerra da distribuição começaram a trovejar diante da cadeira de pedra do mar de Pique. De acordo com a antiga tradição e a severa lei, a distribuição foi presidida pelo próprio rei Kelon. Uma enorme fogueira foi acesa na praça, suas chamas dançantes rasgando a noite e iluminando rostos ásperos pelo vento do mar e contorcidos pela fome. Os despojos foram levados um a um para a plataforma elevada, empilhando-se em montes reluzentes. Baús repletos de dragões de ouro pesado foram despejados, formando um rio de ouro sob a luz da fogueira, arrancando suspiros da multidão. Barris de vinho com a uva dourada da árvore foram rolados, os tonéis de carvalho batendo surdamente uns contra os outros. Este era o néctar famoso em todos os 7 reinos, valendo mais do que seu peso em prata. Talheres requintados, tapeçarias e joias saqueadas de salões nobres e aposentos secretos brilhavam com uma luz refinada que parecia deslocada sob o céu sombrio. E havia também os artesãos acorrentados, vinicultores, tanoeiros, ourives com os rostos pálidos e os olhos cheios de terror. O rei Kelon estava sentado na cadeira de pedra do mar, o rosto calmo como um mar cinza-aço. Balon estava ao seu lado, o maxilar tenso, o olhar penetrante percorrendo cada peça de saque, avaliando seu valor e a glória que representava. Euron inclinou-se casualmente para o lado, um leve sorriso nos lábios, como se a imensa riqueza à sua frente fosse apenas um jogo divertido. A distribuição teve início. Os escribas da Casa Arlau seguravam pesados livros razão. Primeiro, seguindo a antiga tradição, entregavam solenemente as partes devidas aos guerreiros caídos, bolsas pesadas ou itens preciosos. As mãos trêmulas de seus parentes de sangue. Cada entrega era acompanhada por um soluço abafado ou uma palavra de gratidão ao deus afogado. Morte e riqueza estavam friamente entrelaçadas naquele momento. Então começaram as recompensas para os vivos. Os capitães mais aclamados e os guerreiros que lutaram com maior bravura foram chamados pelo nome, avançando para receber a recompensa do rei. Euron Greyjoy. O grito foi excepcionalmente alto. Euron saiu da multidão, a luz da fogueira refletindo em seus olhos de cores diferentes, seu sorriso plácido. Por seu mérito incomparável em infiltrar-se no covil inimigo, destruir o incêndio florestal, abrir os portões e capturar o líder inimigo. O rei Kelon concedeu-lhe os espólios mais singulares, não ouro ou prata deslumbrantes, mas todos os vinicultores capturados, suas ferramentas delicadas. Um mestre erudito chamado Kibur com vasto conhecimento médico e os pesados tomos que registravam séculos dos segredos da vinificação da árvore. Era isso que Euron havia pedido desde o início, então ele aceitou de bom grado. Essas riquezas silenciosas eram muito mais poderosas do que moedas de ouro, e somente nas mãos de Euron seu verdadeiro potencial poderia ser liberado. Balon Greyjoy. Balon avançou, postura ereta como uma lança de aço. Por seu comando feroz na batalha naval e pela captura do herdeiro Red Vine, ele escolheu o prêmio que mais desejava, um imponente navio de guerra capturado da frota Red Vine, juntamente com espadas reluzentes e armaduras de placas novas em quantidade suficiente para equipar uma tripulação completa de guerreiros de elite. Sua escolha provocou rugidos de inveja dos combatentes. A casa Drun de Oldvik, por liderar o ataque à praia, teve o direito de escolher primeiro. Eles optaram por enormes quantidades de ouro e prata, além de vinho suficiente para inundar as adegas do castelo. Beron Blacktide de Blacktide, que lutou ferozmente e matou 2 capitães inimigos em combate singular, recebeu uma recompensa proporcionalmente alta para sua casa. Com base no mérito e no status, o rei Kelon concedeu pessoalmente as ações. Bolsas pesadas foram reivindicadas, barris de vinho foram rolados pela plataforma em meio a gritos de inveja e tapinhas nas costas. E artesãos foram designados para famílias que precisavam de suas habilidades. Cada recompensa era acompanhada de vivas e bebidas. O ar estava impregnado com o cheiro de cerveja, vinho e desejo. O antigo ritual realizado ao som de fogueiras e ondas quebrando, não era apenas uma distribuição de espólios, mas uma reafirmação e consolidação do poder. Os homens de ferro compartilhavam os frutos da vitória da maneira mais direta possível. Cada dragão de ouro que caía na palma da mão, cada gole de vinho fino, falava da doçura da pilhagem e da lei das ilhas de ferro. No fundo do mar, os fortes comem. Diante da cadeira de pedra do mar, a luz dançante da fogueira projetava a sombra do rei Kelon alta e longa, como um avatar do próprio deus afogado. O rei Kelon se levantou lentamente. Em seu enorme chifre de beber, o vinho Arbor, de um dourado escuro, parecia metal derretido. Seu olhar, pesado como uma âncora de ferro, percorreu cada rosto rude abaixo, rostos erodidos pelo vento do mar, agora corados de vermelho pela excitação e pelo álcool. Nascidos do ferro. Sua voz ecoou como as ondas sob seus pés, abafando o crepitar do fogo e o uivo do vento, penetrando claramente em todos os ouvidos. Vejam a riqueza acumulada ao seu redor. Sintam o cheiro do ouro e a fragrância do vinho no ar. Lembrem-se deste dia.
Ele ergueu a grande corneta bem alto, com o vinho a chacoalhar no seu interior. Na Batalha da Árvore, nossos navios longos esmagaram seu orgulho. Nossos machados de guerra ceifaram seu medo. De hoje em diante, os livros de história de Westeros escreverão nossos nomes em sangue e fogo. E nós, os grandes nascidos do ferro, somos os vencedores desta lenda. Sua voz era como um trovão, cada palavra atingindo os corações dos homens de ferro, acendendo o fogo mais primitivo em suas veias. Viva! Este é o direito que vocês conquistaram com ferro e sangue. Bebam o vinho mais precioso deles. Comam a carne que eles forneceram. Usem suas riquezas para celebrar nossa suprema vitória. Roar! O grito do rei foi como uma faísca lançada sobre a pólvora, detonando instantaneamente a paixão selvagem, há muito reprimida da multidão. A praça inteira transbordou. Guerreiros batiam freneticamente no peito e nos escudos, criando um rugido estrondoso como tambores de guerra. Cerveja e vinho escorriam livremente dos cantos de suas bocas, encharcando barbas e túnicas. A gordura da carne assada pingava nas fogueiras, lançando chamas e fumaça saborosa. Risadas maníacas, gritos, o tilintar de taças e cantos desenfreados se entrelaçavam numa cacofonia ensurdecedora que ameaçava fazer o teto de pique tremer. Nessa onda sonora fervilhante, o fanatismo dos homens de ferro se transformou em um cântico de guerra rude e majestoso. Cada grito era acompanhado pelo baque surdo de punhos atingindo peitos ou escudos, o ritmo primitivo fazendo a terra tremer. Retomemos nossa glória. Bebam suas uvas douradas. Machados de aço cortam as ondas. Navios vikings rompem o amanhecer. Esse rugido unificado, selvagem como o vento do mar, elevava-se onda após onda, convergindo finalmente em dois núcleos inseparáveis que representavam poder e fé, como ondas que retornam ao Recife e ao abismo. Greyjoy, Deus afogado. O fogo dançava loucamente em cada par de olhos fanáticos. O rugido rasgou o ar úmido do mar, irrompendo diretamente no céu noturno estrelado. Aquilo não era mais uma simples celebração, era uma declaração. Os filhos do mar gélido lavavam suas gargantas com vinho inimigo, inflamando sua ambição com riquezas saqueadas, banhando-se na suprema glória dos despojos comprados com fogo e sangue. Capítulo 101. Sussurros e mentiras. A festa deveria durar a noite toda até o amanhecer, ou até que todos os homens estivessem embriagados e inconscientes nas praias ou no chão do salão. Mas quando a noite realmente caiu, o rei Cellon deixou o grande salão. Euron, Balon e Balfo seguiram logo depois. A câmara de pedra nas profundezas da torre do Mar de Pique estava muito distante das brasas moribundas da celebração na praça. Ali não havia risos nem canções, apenas o assobio do vento frio e salgado através das fendas da pedra e o tremeluzir inquieto da luz de velas. Reunidos na sala estavam os principais representantes das Ilhas de Ferro. O rei Cellon estava sentado em uma versão menor da cadeira de pedra do mar, seu rosto tão escuro quanto o mar antes de uma tempestade. Seus dois filhos estavam presentes. Euron encostava-se na parede de pedra, seus olhos de cores diferentes brilhando nas sombras. Balon permanecia ereto como uma estátua tensa, os punhos cerrados sobre os joelhos, cada linha de seu corpo irradiando uma raiva reprimida. Balf fazia guarda junto à porta, silencioso como um recife, enquanto o idoso mestre Clegane dedilhava nervosamente os elos de sua corrente. Lisa, a criada que normalmente vagava pelo castelo como uma sombra insignificante, agora era o centro da tempestade. Sua voz era clara e calma enquanto relatava, palavra por palavra, os sussurros que rondavam os dois príncipes como víboras nos últimos 3 ou 4 anos. Tudo começou quando Lord Balon estava embriagado, disse ela com o olhar baixo mas a voz firme. Alguém acidentalmente mencionou os direitos de distribuição do caminho antigo e os direitos tradicionais do primogênito. Recentemente, essas vozes se tornaram mais altas e diretas. Elas afirmam abertamente que os lucros da areia de ouro branco devem ser controlados pelo herdeiro e insinuam que o acúmulo de riquezas por Lord Euron, seu recrutamento de sacerdotes vermelhos e ligadores das sombras, são atos de subversão. Ela fez uma pausa. Nos últimos 2 meses algumas pessoas começaram a abordar Lady Alanis, tentando transmitir por meio dela a Lord Balon a necessidade de atacar primeiro. Ela voltou ligeiramente o olhar para Euron, mudando o tom de voz. Quanto a Lord Euron, a abordagem é mais sutil. É basicamente bajulação. Eles elogiam sua sabedoria e bravura como superiores às dos outros. Lamentam que seus talentos sejam limitados por sua ordem de nascimento e usam isso para lembrá-lo gentilmente de se precaver contra a inveja e as conspirações de seus parentes mais próximos. A voz de Lisa vacilou por um instante. Seus longos cílios se abaixaram, como se ela estivesse ponderando cuidadosamente como transmitir a próxima proposta, talvez um tanto direta, sem perder a compostura. O ar na câmara de pedra pareceu estagnar. A luz de velas projetava sombras trêmulas em seu rosto pálido. Após um instante, ela ergueu os olhos. Não olhou para nenhum dos príncipes, mas respeitosamente fixou o olhar no chão à frente do rei Cellon. Sua voz permaneceu clara e calma, como a de um relator, mas carregada de uma tensão delicada e inegável. Ultimamente, alguns até estenderam seus tentáculos investigativos até mim. Ela escolheu as palavras com cautela. Eles não usaram ameaças diretas nem subornos. Em vez disso, usando um tom de fingida preocupação com meu futuro, revelaram-me, ou talvez me alertaram que o jovem mestre Balon se sente profundamente injustiçado e deprimido com a atual distribuição dos lucros. Ela respirou fundo e continuou. Depois disso, eles me perguntaram num tom quase de pena.
se eu estaria disposta a fazer planos para mim mesma desde já. Eles insinuaram que, com a minha beleza e inteligência, se eu conseguisse conquistar o favor do jovem mestre Balon, meu futuro certamente seria mais do que apenas o de uma criada. Ela finalmente sussurrou a palavra. Eles me perguntaram se eu estaria disposta a me tornar a esposa de Sal, do jovem mestre Balon. A temperatura na câmara de pedra pareceu cair vários graus. Essa proposta ia muito além de meras manobras de poder. Era uma serpente fria e venenosa, buscando não apenas semear a discórdia entre pai e filho, irmão e irmão, mas também transformar uma criada aparentemente sem parentesco em um peão no tabuleiro. A malícia era evidente. Todos sabiam que essa criada, aparentemente sem parentesco, seguia Euron desde sua chegada às Ilhas de Ferro, cuidando de todos os seus assuntos. Aos olhos de todos, ela estava destinada a ser a esposa de Sal de Euron. Era apenas uma questão de tempo. O irmão mais velho, Balon, nutre intenções em relação à futura esposa de Sal de seu irmão mais novo, Euron. Tal rumor, a câmara mergulhou num silêncio sepulcral, quebrado apenas pela respiração pesada do rei Cellon. O rosto de Balon ficou vermelho de raiva. A expressão de Balf tornou-se extremamente feia, e Mestre Clegane soltou um suspiro silencioso. Basta! A voz do rei Cellon rompeu o silêncio como uma avalanche. Sua figura imponente se ergueu da cadeira. Seu olhar, frio como uma âncora de ferro, manteve seus 2 filhos imóveis, um após o outro. Esses insetos venenosos escondidos nas sombras, rosnou ele, tentando usar sussurros e mentiras para corromper minha linhagem e dividir minhas ilhas. Seu punho bateu no apoio de braço. Lisa, fique de olho neles. Em cada um deles. Quero saber quem está puxando os cordões por trás dessa maldita trama. Após um momento de silêncio, os dedos do rei Cellon bateram pesadamente no apoio de braço da cadeira de pedra do mar, um baque surdo que pontuou sua determinação. Seu olhar profundo percorreu todos os presentes, finalmente repousando sobre seus 2 filhos com o peso esmagador do oceano profundo. Mas por agora, a adaga da investigação deve ser embainhada. Sua voz era baixa, mas carregava uma autoridade inquestionável, ecoando na câmara. Esses pequenos movimentos, esses sussurros que se proliferam na escuridão, são como buracos perfurados no casco de um navio, parecem pequenos, mas são suficientes para afundar o mais forte navio de guerra. Não trazem honra alguma. Apenas inundam o convés da nossa família com o esgoto da suspeita, alimentando as chamas da divisão a cada palavra dita em privado. Ele se levantou lentamente, sua enorme sombra engolfando quase todos. Chegou a hora de acabar com isso. Caso contrário, esses rumores deixarão de ser sussurros e se tornarão uma tempestade que nos dilacera a garganta. A velha senhora da casa Redvine não tentou nos provocar abertamente hoje mesmo? Se não pararmos agora, mais pessoas dirão coisas semelhantes no futuro. Na manhã seguinte, enquanto os senhores das várias ilhas, sofrendo de ressaca e carregados de tesouros, se preparavam para partir, foram convocados mais uma vez perante a cadeira de pedra do mar. O rei Cellon estava de pé em meio à luz da manhã e à brisa do mar. Seu rosto não demonstrava nenhum traço da festividade, apenas uma majestade fria. A festa acabou. Sua voz abafou o rugido das ondas, chegando a todos os ouvidos com clareza. Antes de irem embora, uma coisa precisa ficar clara. É a lei de ferro. Ele estendeu a mão, apontando para Balon com sua expressão impassível que estava ao seu lado. Balon Greyjoy, meu filho mais velho, é o único herdeiro legítimo das Ilhas de Ferro. Seus direitos são garantidos pela cadeira de pedra do mar e pelas tradições do antigo caminho, e não devem ser questionados. Seu olhar percorreu a multidão como uma lâmina, demorando-se por um instante nos rostos de certos lordes. Ouvi dizer que algumas pessoas possuem línguas tão venenosas quanto serpentes marinhas, que se deleitam em espalhar boatos e semear discórdia entre meus filhos. Sua voz, de repente, tornou-se incrivelmente ameaçadora. Escutem bem. Este é meu primeiro e último aviso. Cuidado com suas línguas. Se alguém ousar proferir outro boato, tentando dividir a casa Greyjoy ou desafiar minha decisão, seja ele um lorde, um capitão ou um sacerdote, eu mesmo arrancarei sua língua e o acorrentarei a um recife como oferenda ao deus afogado. O alerta de frio os atingiu como uma maré de inverno, deixando todos imediatamente sóbrios. Naquele instante, eles perceberam claramente que a ira do rei era muito mais aterradora do que uma frota inimiga. Em absoluto silêncio, os lordes inclinaram a cabeça em sinal de submissão e, em seguida, embarcaram rápida e silenciosamente em seus navios, deixando o pique para trás. Capítulo 102. O futuro chegou. Diante da cadeira de pedra do mar, todos os nobres e senhores das Ilhas de Ferro prenderam a respiração. A voz do rei Cellon ecoou pelo grande salão de pique como um trovão vindo das profundezas do mar. Cada palavra carregava um peso inquestionável enquanto ele declarava formalmente Balon Greyjoy o único e legítimo herdeiro das Ilhas de Ferro, uma proclamação que foi enviada aos 7 reinos. Essa declaração funcionou como grilhões invisíveis e inquebráveis, aprisionando instantaneamente a vida selvagem e desinibida de Balon. O Balon que podia lutar o dia todo, aprimorar suas habilidades de combate no convés, beber e rir com marinheiros e piratas, e até mesmo participar secretamente da mortal Dança dos Dedos, desapareceu. Seus sonhos de realizar incursões pelo mar estreito e suas noites em busca de prazer em bordéis tornaram-se um passado que ele não podia mais tocar.
Em seu lugar, havia uma sensação de sufocamento que ele considerava insuportável. Agora, Balon tinha que passar seus dias seguindo a sombra majestosa e imponente de seu pai, aprendendo a governar essas ilhas dominadas por ferro e sangue. Era obrigado a sentar-se diante de uma escrivaninha repleta de pergaminhos, ouvindo intermináveis disputas territoriais e direitos de pesca entre os senhores das ilhas, tentando decifrar suas queixas e acusações intrincadas. Precisava quebrar a cabeça para ponderar cada palavra, redigindo cartas para as grandes casas de Westeros em um tom condizente com um herdeiro, forte porém cortês. Tudo aquilo o deixou atordoado e com a raiva à flor da pele. Quando Euron se ofereceu para entregar toda a rede de espionagem velha guarda e seu complexo sistema de inteligência a Balon, e sinalizou para Lysa explicar os códigos, cifras e métodos de verificação um por um, a paciência de Balon finalmente se esgotou. Chega! Ele gesticulou violentamente com a mão, interrompendo grosseiramente. Seus músculos faciais estavam tensos, expressando extremo desgosto e frustração. Meu cérebro parece uma cabine destruída por um bando de marinheiros bêbados, uma bagunça. Não consigo enfiar mais nada lá dentro. Tantos nomes, tantos códigos malditos. E toda essa história de notícias verdadeiras e falsas, reais e falsas. Tenho que analisar qual é isca e qual é armadilha. É um saco. Não preciso saber desses detalhes. Enquanto falava, sua raiva aumentava, direcionando-a a Euron e batendo com o punho na mesa. Seu desgraçado. Você sabe que eu odeio essa merda complicada e confusa. Agora você está me obrigando a engolir isso? Você só quer me ver fracassar? Quer me ver pagar mico? Sua frustração transbordou e ele rosnou sem pensar. Se eu soubesse que ser esse maldito herdeiro significava enfrentar isso todo dia, eu teria te entregado tudo desde o começo. Euron revirou os olhos visivelmente, seu tom se tornando um distanciamento profissional. Como isso é deliberado? Você é o primogênito. Essa é a lei de ferro. É a responsabilidade e o dever que você deve cumprir sentado nesse lugar. Não tem nada a ver com o que você gosta ou não gosta. Balon não respondeu imediatamente. Apenas encarou Euron profundamente, seu olhar tentando penetrar a máscara cínica habitual que seu irmão usava. Após um longo tempo, suspirou pesadamente, sua voz carregando um cansaço raro, quase sincero. Euron, honestamente, você é mais adequado para este cargo do que eu. A expressão de Euron congelou por um segundo, mas logo voltou ao normal. Ele baixou a voz, num tom cortante e cauteloso. Calha a boca, Balon. Pare de dizer besteiras como, eu não quero ser o herdeiro, e não fale nada sobre eu ser adequado e você não. As paredes têm ouvidos. Se estranhos ouvirem isso, vão espalhar rumores sem fim para criar uma cisão entre nós. Você acha que já não temos problemas suficientes? Euron fez uma pausa, parecendo avaliar rapidamente suas opções, e então fez uma concessão pragmática. Que tal o seguinte, de agora em diante, quando recebermos informações, Lysa as organizará e me reportará primeiro. Eu as analisarei e avaliarei, e então direi a você qual comando deve ser emitido para a rede Oldway. Você apenas tomará a decisão final e dará a ordem. Isso é aceitável? Ao ouvir isso, o rosto tenso de Balon finalmente relaxou. Essa solução ao menos o livrava do interminável emaranhado de informações. Ele soltou um longo suspiro e assentiu, aceitando o acordo. Da mesma forma, em relação aos direitos de distribuição da incrivelmente lucrativa areia de ouro branco, Sal, ele não tinha o menor interesse em administrá-la a fundo. Simplesmente deu uma olhada rápida no plano de distribuição elaborado pelo mestre, acenou com a mão e delegou ao mestre toda a autoridade para a gestão diária e a contabilidade, exigindo apenas ver os resultados finais. Quanto ao segredo principal do refino, o rei Cellon o selou como ultra-secreto, sua localização conhecida apenas pelo pai e seus 2 filhos, e Balon não tinha o menor desejo de procurá-la. O ruído da guerra recuou como a maré, e a vida nas Ilhas de Ferro gradualmente retornou ao seu ritmo original, áspero e resiliente. No entanto, as mudanças trazidas por essa vitória marcaram profundamente a textura da ilha, como sal que permeia as rochas do Recife. Para os 7 reinos de Westeros, o conflito entre as Ilhas de Ferro e a Árvore foi um drama espetacular e custoso. Os lordes em seus salões saboreavam os relatórios de batalha vindos da cidadela, reavaliando com grande interesse a força surpreendente e a sabedoria política oculta deste arquipélago gélido que haviam ignorado por tanto tempo. Ao mesmo tempo, a tentativa de Porto Real de atribuir a culpa pela explosão do fogo-vivo inteiramente ao falecido membro da Guarda Real, Sorar Langrandison, foi uma manobra desajeitada para encobrir o ocorrido. Isso provocou desprezo entre os lordes, mas também os forçou a reexaminar a crescente loucura e delírio do Reino Trono de Ferro. Tal desculpa, na qual nem mesmo os outros acreditariam, era um sinal perigoso por si só. Para Balon Greyjoy, a identidade de herdeiro era um grilhão. Ele se sentia como um kraken dos mares do norte, aprisionado à força em uma jaula. Embora tivesse recebido a autoridade para comandar a matilha, sua alma ansiava dia e noite por rugir e lutar nas tempestades selvagens. A monotonia da administração e as reviravoltas da estratégia eram muito mais exaustivas e sufocantes para ele do que enfrentar um navio repleto de inimigos ferozes. Esta era uma guerra sem glória, apenas pergaminhos intermináveis e sussurros. Para seu irmão Euron, o outrora crucial comércio de areia de ouro branco e a vasta rede de inteligência velha guarda eram agora como 2 filhos que haviam nascido, sido desmamados e crescido fortes, não precisavam mais de sua supervisão constante.
O bom funcionamento deles liberava seu precioso tempo e energia, permitindo-lhe investir em planos mais complexos e perigosos. Seus pensamentos vagavam silenciosamente em direção a novos horizontes. Os mestres vinicultores trazidos de volta da árvore precisavam ser assentados rapidamente, permitindo que sua antiga arte criasse raízes nas ilhas do norte para produzir ouro líquido para as ilhas de ferro, acumulando verdadeira riqueza. A oficina Ilha da Fumaça de Ferro, que já estava tomando forma, estava prestes a produzir seu primeiro lote de ferramentas de ferro refinado. Isso era apenas o começo. Melhorias contínuas e expansão eram necessárias para forjar armamentos mais poderosos. Mais importante ainda, ele precisava investir mais tempo aprimorando suas próprias habilidades marciais. Esgrima, lança e até mesmo as técnicas de combate mais secretas do sistema One Piece, tudo precisava ser elevado a um novo patamar. Porque em seus cálculos, o céu sobre Westeros estava sendo encoberto por nuvens escuras cada vez mais densas. A tempestade destinada a chegar no ano 282. A guerra do usurpador que derrubaria a dinastia estava se aproximando. Seus passos se tornavam cada vez mais altos. Ele precisava estar totalmente preparado. Ele aproveitaria essa oportunidade para fazer com que os Sete Reinos, e até mesmo o mundo inteiro, conhecessem as Ilhas de Ferro. Para conhecê-lo, Euron Greyjoy. O futuro chegou. Capítulo 103. Ilha Vento de Ferro e Kibur. Euron fez um pedido ao seu pai, o rei Cellon, que surpreendeu a todos. Decidiu mudar-se da fortaleza principal de Pique. Ele não viveria mais na mesma ilha que seus pais, mas se mudaria para um ilhéu remoto e desolado a cerca de 1 hora de navegação. A justificativa oficial foi bastante digna. Ele precisava de um espaço mais tranquilo para estudar, pensar e supervisionar o processo de vinificação e a recém-criada siderúrgica. Mas poucos conheciam o motivo mais profundo. A sacerdotisa vermelha e o ligador das sombras, cujo rosto estava sempre oculto, praticavam magia cada vez mais profunda. Seus rituais eram acompanhados por sussurros imprevisíveis, luzes estranhas e fenômenos misteriosos. Se esses acontecimentos ocorressem na densamente povoada Pique, poderiam facilmente desencadear pânico e inquietação infundados entre os supersticiosos homens de ferro. Aquela ilha solitária se tornaria sua terra de sombras intocada. Euron a batizou de Ilha Vento de Ferro. Essa rocha isolada, agora pertencente exclusivamente a Euron, emergia do mar gélido como uma presa abandonada pelos deuses. Estava cercada por imponentes e irregulares rochedos marinhos a monólitos negros que pareciam as espinhas de monstros marinhos à espreita, surgindo e desaparecendo nas ondas, prontos para rasgar o casco de qualquer navio que ousasse se aproximar. Ainda mais assustador era o clima. A região parecia amaldiçoada por vendavais eternos. Ventos ferozes uivavam o ano todo, levantando ondas monstruosas que se chocavam contra os recifes com estrondos ensurdecedores, arremessando como se fosse um brinquedo qualquer embarcação que tentasse atravessá-las. Até mesmo os pescadores locais que conheciam aquelas águas como a palma da mão, evitavam o local, mantendo uma distância respeitosa daquele labirinto mortal. Eles sussurravam lendas terríveis sobre o lugar, considerando um cemitério de marinheiros. No entanto, essas correntes traiçoeiras e tempestades, um fosso natural para homens comuns, eram o escudo perfeito para Euron Greyjoy. O sangue do rei cinzento que corria em suas veias lhe conferia uma conexão sobrenatural com o mar. Para seus ouvidos, o vendaval não era apenas ruído, carregava informações sobre a direção, impulsionando seu navio. Para seus sentidos, a correnteza não era caos, era um caminho claramente navegável. A neblina e as tempestades que levariam outros capitães a um túmulo aquático não conseguiam despistá-lo, nem perturbá-lo. Para ele, aquele trecho de mar aterrador não era nada mais do que o corredor familiar que levava à sua casa. Era sua muralha exterior mais forte e privada, uma defesa natural. Após se mudar para sua nova casa, a vida diária de Euron Greyjoy entrou em um ritmo estranho e disciplinado. Todos os dias, ao amanhecer, antes que a luz da manhã dissipasse a névoa cinzenta do mar, Euron embarcava em seu silencioso esquife. Sua criada, Lysa, o seguia em silêncio. Juntos, remavam habilmente em direção à fortaleza principal de Pique. O som da água fria do mar batendo contra o casco servia de prelúdio para sua rotina diária. Nos salões de pedra de Pique, ele lidaria com os complexos assuntos das Ilhas de Ferro ao lado de seu pai, o rei Cellon, e seu irmão Balon. Desde atritos entre os senhores das ilhas até os delicados jogos diplomáticos com os Sete Reinos. Ele quebraria o jejum com sua mãe, irmãos e sobrinhos. Mas quando as obrigações políticas davam uma pausa, era aí que Euron realmente vivia para si mesmo. Ele ia direto para o campo de treinamento, onde o instrutor Dothraki Vitório Grey estava sempre à espera. Anos de disciplina e treinamento implacáveis já haviam levado a força física de Euron muito além da de seus pares. As ágeis técnicas de dança na água de Braavos, ante seu foco, agora pareciam leves demais para seu poder crescente. Em contraste, o estilo de luta Dothraki ensinado por Vitório, uma mistura de agilidade selvagem da pradaria, ofensiva explosiva e fulminante e ritmos imprevisíveis, adequava-se melhor à força bruta de Euron e à selvageria que habitava seu coração. Mais importante ainda, Euron estava determinado a dominar outra habilidade vital, a equitação. Quando se tratava de compreender e controlar essas magníficas criaturas, nenhum povo superava os Dothraki. Eles nasciam na sela, homem e cavalo eram quase um só. E a montaria de Euron, Falulu, precisava de um mestre que pudesse alcançar essa verdadeira união.
Assim, Vitório Grey não era apenas seu instrutor de combate, mas também sua única ponte para dominar a arte da equitação de elite. Em meio ao vento salgado e à poeira que voava, Euron aprendeu meticulosamente a se comunicar com seu cavalo de guerra, a canalizar seu ímpeto em um golpe mortal. Tudo para tomar a iniciativa nos vastos campos de batalha que viriam. Depois do almoço, quando o brilho na água se tornava intenso, Euron caminhava sozinho até a margem e desamarrava a corda de amarração de seu pequeno barco. Sem precisar dizer uma palavra, Lysa o seguia. Os remos cortavam a água calma, levando-os para longe do barulho de pique, de volta à sua ilha solitária de isolamento. A ilha emergia do mar como um dente negro e irregular, e a desolada Torre Fantasma, situada em seu centro, era a ponta mais afiada dessa presa. As lendas diziam que espectros ancestrais assombravam este lugar, mas Euron os tratava com desdém. Na verdade, ele acolhia quaisquer fantasmas. Eles seriam apenas alimento para a alma, alimentando o poder indizível do fruto da alma que habitava seu interior. Além disso, ele era constantemente acompanhado por duas figuras, Gondolin, a sacerdotisa vermelha de Lolor, em suas vestes carmesim, cuja própria existência era como um fogo ardente, e Evelyn, a ligadora das sombras envolta em escuridão eterna. Se houvesse fantasmas de verdade ali, provavelmente fugiriam aterrorizados dessas duas. A Torre Fantasma fora completamente limpa, livre de anos de poeira e teias de aranha, mas ainda conservava um vazio frio. A torre de 4 andares agora abrigava apenas 10 pessoas, fazendo com que cada passo ecoasse solitário e nítido contra as paredes de pedra. Esses 10 eram o mestre, Euron, sua secretária, Lysa, a sacerdotisa vermelha, Gondolin, a ligadora das sombras, Evelyn, o leal, porém aterrador, guarda, queixo fendido Dagmer, o filho de Dagmer, Lloyd, que estava no auge de sua forma, a silenciosa e resiliente esposa de Rocha de Dagmer, e suas 2 esposas de Sal. O último residente era o recém-chegado e perpetuamente pálido mestre Kibur. Dagmer havia transferido toda a sua família para servir na torre. Suas esposas, as Rockwife e as Saltvives, cuidavam de todas as tarefas domésticas, lavar roupa, cozinhar, limpar, mantendo uma vida árdua, porém organizada na fria estrutura de pedra. Seu filho Lod assumia todo o trabalho pesado que exigia força, cortar lenha, fazer reparos, transportar mercadorias. Ali ninguém era redundante. Quanto ao novo mestre Kibur, ele só havia procurado encrenca. Nas profundezas da cidadela, em meio ao aroma de pergaminhos antigos e 1000 ervas, a sede de conhecimento do mestre Kibur havia silenciosamente se desviado para sombras que ninguém mais ousava explorar. Ele começou com uma obsessão pura pela cura, mas impulsionado por uma compulsão para desvendar os mistérios da vida, sua pesquisa, sem que ele percebesse, mergulhou em um abismo perigoso, um campo horripilante que combinava medicina tradicional com magia de sangue proibida e rituais sombrios ainda mais antigos. Essa pesquisa exigia corpos frescos, especificamente materiais à beira da vida e da morte. Contudo, Kibur era fundamentalmente um erudito sem qualquer habilidade de combate. Sua consciência remanescente o impedia de ferir inocentes, e ele não tinha estômago para o assassinato. Tudo o que ele podia fazer era esgueirar-se na calada da noite como um abutre necrófago, buscando trêmulo cadáveres não reclamados. Era um trabalho árduo, e os materiais raramente atendiam aos seus padrões experimentais. Quando a notícia chegou à cidadela de que a árvore estava prestes a entrar em guerra com as Ilhas de Ferro, Kibur ficou dividido entre o medo e o desejo. No fim, sua ganância por conhecimento prevaleceu. Ele cerrou os dentes, enfrentou riscos imensos, cruzou o mar e se infiltrou na ilha destinada à guerra, à morte e à tristeza. Na noite em que a guerra começou, enquanto arrastava o corpo de um soldado relativamente fresco para dentro de um saco, a luz de uma tocha brilhou repentinamente, iluminando seu rosto pálido e aterrorizado. Uma patrulha de soldados das Ilhas de Ferro o pegou em flagrante, com as lâminas pressionando instantaneamente seu pescoço magro. Ele foi arrastado brutalmente perante Euron Greyjoy. Para surpresa de Kibur, o líder dos Homens de Ferro, famoso por sua crueldade, não o executou após um breve interrogatório. Em vez disso, os olhos de Euron revelaram um interesse lúdico, como se tivesse encontrado um tesouro raro. Euron refletiu consigo mesmo. Não há muitos mestres cujos nomes eu conheça, mas Kibur é um dos mais familiares. E o destino o trouxe diretamente à minha porta. Este é o destino. Ele está destinado a ser meu escravo, não meu mestre. Um homem que se atreve a desenterrar a verdade em uma montanha de cadáveres, pode ser mais útil do que 10 mestres comuns. A voz de Euron não demonstrava nenhuma emoção, mas mesmo assim decidiu o destino de Kibur. Ele poupou a vida de Kibur. É claro que essa misericórdia não era gratuita. Kibur logo compreendeu que sua vida não lhe pertencia mais, pertencia inteiramente a Euron Greyjoy. Ele precisava usar toda a sua vida de aprendizado, suas pesquisas proibidas e tudo o que possuía para pagar essa dívida de vida. Um laço mais forte que correntes agora o prendia firmemente às sombras das Ilhas de Ferro. Mas quando viu a sacerdotisa vermelha e o ligador de sombras, Kibur sentiu que até mesmo ser escravo daquele homem talvez não fosse tão ruim assim. Quando a noite caía e a ilha solitária retornava ao silêncio, acompanhada apenas pelas ondas e pelo vento, aqueles experimentos indizíveis aconteciam silenciosamente no farol escuro ou nas cavernas submarinas profundas. Qualquer luz vermelha sinistra ou sombra distorcida que escapasse era engolida pelo rugido infinito do mar. Capítulo 104. Depois da guerra.
Lá fora, pela janela, o luar lançava um brilho frio sobre o mar calmo, como se o banquete de sangue e carne que acabará de acontecer fosse mera alucinação. Sobre a mesa havia uma folha de pergaminho ligeiramente amarelada. Ao lado repousava um frasco de tinta roxa escura, dizia-se que era feita da glândula de tinta de um kraken das profundezas, misturada com vinho, conferindo às palavras escritas com ela uma fragrância estranha e tênue. Ele havia prometido em Lannisporto escrever para sua noiva, a Shara Dane, mas nunca encontrara tempo. Agora que as coisas haviam se acalmado, ele finalmente tinha um momento de lazer. Euron Greyjoy pegou sua pena. A ponta hesitou brevemente no ar antes de descer. Sua caligrafia era elegante, porém incisiva, refletindo seu próprio temperamento. Para Shara. O vento marítimo sopra novamente pelas torres de Pique, mas sempre me traz uma sensação fria diferente daquela de Lannisporto. Desde a nossa última despedida, embora estes dias tenham sido atarefados, há sempre momentos em que me lembro da tênue luz refletida nos seus olhos enquanto lia. Prometi escrever-lhe, mas a guerra irrompeu subitamente e as rotas marítimas tornaram-se caóticas. Só hoje encontrei um momento de paz para formalizar a minha promessa. Você deve ter ouvido falar dos eventos em Arbor. Eu não queria atiçar essa tempestade, mas uma vez que os navios de ferro zarparam, só havia um caminho a seguir. Balon liderou a frota em um ataque frontal. Enquanto eu recebi ordens para me infiltrar no porto interno e lidar com um incêndio florestal que jamais deveria ter ocorrido em Arbor. Quando as chamas se alastraram, ferro e sangue voaram pelo mar. Embora eu não desejasse presenciar tal cena, era necessário. Não ferimos os civis nem incendiamos a cidade. Apenas levamos embora alguns vinicultores e sua arte. Talvez um dia, você e eu possamos compartilhar uma safra excepcional originária da árvore, mas nascida nas Ilhas de Ferro. A guerra não é meu desejo, mas como um Greyjoy, pela glória da minha casa e das Ilhas de Ferro, não havia outra escolha. O sal do mar acabará por lavar o cheiro de sangue e fogo, deixando apenas um pensamento tão claro quanto antes. No dia em que nos separamos, você me desejou boas viagens. Agora que os ventos e as ondas entoam uma canção de ninar temporária, espero que a brisa marítima e quente de Starfall ainda leve minhas saudações até você, aguardando sua resposta. Euron Greyjoy, escrito à noite enquanto ancorado em Pique. Ele pousou apenas, sem pressa para selar a carta. Seu olhar percorreu as palavras novamente, verificando a gramática. Finalmente pegou um pequeno bloco de cera, derreteu-o sobre uma vela e deixou-o pingar sobre o pergaminho enrolado. Pressionou seu selo, o kraken dourado da casa Greyjoy. Nos profundos salões de Rochedo Casterly, a pedra dourada absorvia qualquer eco indesejado, deixando apenas o crepitar da lenha queimando na lareira claramente audível. Lord Tywin Lannister estava sentado atrás de uma enorme escrivaninha esculpida em forma de cabeça de leão, semelhante a mais uma estátua de leão talhada em minério de ouro. Entre seus dedos pálidos, ele segurava um documento entregue por um corvo da cidadela, carimbado com cera cinza. Ele leu extremamente devagar, como se estivesse pesando cada palavra em uma balança fria. Depois de um longo tempo, colocou o pergaminho delicadamente sobre a superfície lisa da mesa, sua voz baixa quebrando o silêncio. A cidadela denominou aquela batalha de Batalha da Árvore, começou ele, com um tom firme como se estivesse tratando de um assunto administrativo corriqueiro, mas suas próximas palavras congelaram o ar. Euron Greyjoy, audacioso e sábio, filho de Cellon. Você já o conheceu. Ele não fez elogios efusivos, mas aquele breve comentário que saiu de sua boca foi um reconhecimento raro. Ele acenou com a mão e um assistente passou o documento para seus filhos, um de cada vez. Cersei Lannister pegou o documento primeiro. Ela o leu rapidamente, examinando o texto que descrevia a batalha naval, o incêndio florestal e as estratégias. Suas sobrancelhas douradas se ergueram em desdém, como se tivesse sentido um cheiro desagradável. Apenas um ataque pirata, disse ela, jogando o documento de lado com desdém, a voz como estilhaços de gelo tilintando. Escondir-se na neblina para atear fogo, fazer reféns. Esses são truques selvagens dos homens de ferro. Não há honra nisso. Os Greyjoy sempre serão bandidos do mar. Em seguida, Jaime Lannister pegou o documento. Leu mais rápido, seus olhos demorando-se nas descrições dos detalhes do campo de batalha. Quando leu como Euron liderou pessoalmente um esquadrão para invadir as muralhas e capturar Lord Adrian Redvine, um traço de genuína admiração misturou-se ao seu característico sorriso preguiçoso. Honra? Ele não é um cavaleiro Jaime Hill, sentindo a ressonância de um guerreiro. Além disso, isto é guerra. A coragem dele para penetrar atrás das linhas inimigas e invadir as muralhas contra um número superior de soldados para capturar o comandante não é fingida. O cara tem coragem de sobra. Ele entregou o documento, com os olhos ainda absortos na imagem daquela batalha feroz. Finalmente chegou a vez de Tyrion Lannister. Ele segurou o documento com as duas mãos, lendo devagar e com a maior atenção. Enquanto seus olhos percorriam os parágrafos que detalhavam o plano prévio, a infiltração e o ataque durante o caos da explosão de fogo vivo, seus pequenos olhos brilhavam com uma luz incomumente intensa. Ele saboreava quase cada palavra, como se estivesse degustando o melhor vinho tinto dornês. Coragem? Jaime, isso é só a decoração mais barata dele. Tyrion finalmente ergueu os olhos, com a voz repleta de genuína admiração. Veja como ele fez isso. Usou as suposições de todos contra eles. Sabia que os Redvine ficariam receosos de um ataque frontal da Frota de Ferro, então usou a coisa mais improvável, fogo vivo, para atrair toda a atenção, enquanto o golpe mortal veio debaixo da terra e por trás. Isso não é selvageria.
Isso é inteligência. Inteligência brilhante. No entanto, Tyrion ficou intrigado com alguns detalhes e especulou. Fogo vivo de Porto Real explodindo na árvore, e um membro da Guarda Real, Sor Arlan Grandison, morrendo na explosão? O documento diz, Sor Arlan agiu sem autorização para transportar fogo vivo para a árvore. E sem ordens de Porto Real, tal coisa é impossível. O olhar de Lord Tywin percorreu lentamente seus 3 filhos e suas reações tão distintas. Finalmente, ele falou novamente. Sua voz ainda não demonstrava nenhuma emoção, mas mesmo assim definiu o tom final da discussão. Jaime viu coragem. Tyrion viu sabedoria. Quanto à minha bela filha, ela viu apenas o vazio. Ele concluiu, seu olhar voltando-se para o pergaminho como se contemplasse um mar distante. Mas o que realmente torna esta vitória valiosa é a forma como lidou com as consequências. Não matar soldados rendidos, não incendiar a cidade, cumprir sua palavra sobre resgates e reféns, e até mesmo levar artesãos e estudiosos. Ele transformou um ato de pirataria que poderia ter atraído a condenação dos 7 reinos em uma vitória militar inquestionável da qual as Ilhas de Ferro podem se orgulhar publicamente. Essa é a gestão mais sofisticada de todas. Ele não apenas venceu a guerra, disse Lord Tywin por fim, num tom indistinguível entre apreço e cautela. Ele conquistou tudo o que havia para conquistar, mas deixou os outros com pouca margem para retaliação imediata. O filho mais velho de Catelyn pode ser um martelo de guerra, mas este é uma adaga envenenada. Interessante. O sol castigava os jardins de lança solar, e o ar estava denso com o aroma do calor do deserto e das pimentas picantes. O príncipe Oberyn Martell, a víbora vermelha, repousava preguiçosamente sobre almofadas de seda, com o pergaminho da cidadela entre os dedos finos. Ele examinou desplicentemente o texto que descrevia as chamas da árvore e os detalhes da batalha naval. Primeiro, seus lábios se comprimiram em uma linha fina, depois se curvaram incontrolavelmente para cima, finalmente se dissolvendo em uma risada baixa e contagiante que ecoou pelo jardim exuberante, assustando alguns pássaros de cores vibrantes. Oh, minha querida Ariane, ele balançou a cabeça como se falasse com sua sobrinha ausente, num tom repleto de provocação e escárnio descarado. Veja só, observe bem o Lula nascida do ferro de quem você torceu o nariz. Veja as grandes façanhas que ele realizou agora. Ele se levantou, caminhando de um lado para o outro como uma elegante pantera da areia, o pergaminho balançando desplicentemente em sua mão. Naquela época, você o desprezava por ser insignificante, nada mais. Você pensava, como uma princesa de Dorne pôde se rebaixar a casar com o filho de um pirata? Sua risada ecoou novamente. Mas e agora? Vejam como ele manipulou a árvore como um mestre. Como usou astúcia e fogo para afundar uma das frotas mais poderosas dos 7 reinos. Como calmamente tomou tudo que valia a pena depois da guerra, não apenas ouro, mas o futuro. Ele agora é o falcão mais temível e imponente nos céus destes mares. Ele caminhou até a colunata, contemplando o mar cintilante, seu tom tornando-se áspero e zombeteiro. E agora, minha querida sobrinha, temo que não seja que você o despreze. É que você, e o dote de Dorne que você representa, provavelmente lhe parecem insignificantes. Você perdeu o vento mais forte. Agora, você não é mais digna dele. Ele acabou de ganhar uma guerra, e nem era o comandante. Ariane Martell bufou friamente. Mesmo que ele seja um Kraken dourado, não me importo. Há homens de sobra. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.